Casada há 10 anos, minha vida era previsível. Não era ruim, mas também não era extraordinária. Meu marido, Marcos, era um homem bom, trabalhador, mas o fogo entre nós há muito tinha virado cinzas. Eu não me sentia desejada, não me sentia viva. Até que um dia, tudo mudou. Foi quando o irmão mais novo de Marcos, Daniel, precisou ficar uns dias em nossa casa. Ele estava passando por um divórcio complicado e, sem ter para onde ir, meu marido ofereceu nosso lar como abrigo. Daniel sempre foi o tipo de homem que chamava a atenção. Alto, atlético, um sorriso que parecia ter sido desenhado para me provocar. Era 7 anos mais novo que Marcos, mas parecia muito mais maduro quando me olhava daquele jeito. No começo, tentei não pensar nisso. Eu era casada, afinal. Mas cada dia que passava, cada detalhe, cada olhar trocado, fazia algo dentro de mim se agitar. Eu acordava antes do meu marido para preparar o café, e lá estava Daniel, de regata e calça moletom, recém-saído do banho, o cabelo ainda molhado. "Bom dia, cunhada", ele dizia com aquele sorriso preguiçoso. A princípio, eram apenas conversas inofensivas na cozinha, mas logo percebi que ele sempre encontrava uma forma de estar perto, de elogiar um vestido, de reparar quando eu passava um batom diferente. A tensão só aumentava. Uma noite, Marcos precisou viajar a trabalho. Eu e Daniel jantamos juntos, conversamos por horas, e quando me dei conta, já era tarde demais. Levantei para ir dormir e, no corredor, paramos em frente às portas dos nossos quartos. Foi ali que senti. O ar pesado, carregado de algo não dito, meu coração acelerado, o olhar dele, intenso, focado nos meus lábios. "Boa noite", ele sussurrou, mas não se moveu. Meus dedos tocaram a maçaneta, mas minhas pernas não obedeciam. Eu sabia que deveria entrar, fechar a porta e fingir que nada aconteceu, mas eu não queria. Na casa silenciosa, só se ouvia nossas respirações. Daniel deu um passo à frente, ficou tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo. Meus joelhos quase fraquejaram quando senti seus dedos roçarem de leve minha cintura, um toque leve, quase um teste. Eu deveria recuar, mas tudo o que fiz foi prender a respiração, esperando pelo inevitável. E então, eu sentia meu coração batendo na garganta. Daniel não se afastou, não desviou o olhar. Me encarava como se já soubesse a resposta, como se só estivesse esperando minha permissão para cruzar um limite que eu fingia não querer atravessar. O corredor parecia pequeno demais para nós dois. Meu corpo já tinha decidido, mesmo que minha mente gritasse o contrário. "Boa noite, cunhada", ele repetiu, mas dessa vez o tom era diferente. Minha mão tremia na maçaneta da porta. Eu só precisava girá-la, entrar no meu quarto e me cobrir até a cabeça, fingir que aquela noite nunca aconteceu. Mas o que fiz? Abri a porta do quarto. Só que não entrei. Fiquei ali, parada, deixando o espaço aberto. Daniel entendeu o recado. O convite silencioso. Ele deslizou a mão pela cadeira e, mesmo sobre o tecido fino da camisola, senti o calor dos seus dedos. Me arrepiei inteira e ele percebeu. Um sorriso pequeno surgiu no canto da boca dele, aquele maldito sorriso de quem já sabe que venceu. Foi nesse momento que a consciência me golpeou. Eu era casada. Meu marido confiava em mim. Isso era errado, impensável. Engoli seco e dei um passo para trás, entrando no quarto. "Boa noite, Daniel." Soltei, quase sem fôlego, e fechei a porta antes que ele pudesse responder. Apoiei as costas contra a madeira, os joelhos moles, a respiração falhando. Minhas mãos tremiam. Minha mente gritava que eu tinha feito a coisa certa, mas meu corpo pedia por algo que eu não deveria desejar. Fui para a cama, me enfiei debaixo das cobertas, mas dormir era impossível. Minha pele ainda formigava onde ele havia tocado. Do outro lado da parede, eu sabia que Daniel estava acordado. O silêncio entre os quartos era ensurdecedor. Foi quando ouvi um som abafado. Minha respiração ficou suspensa. Ele estava brincando com o lagarto em seu quarto. Me dei conta de que meu corpo reagia ao som. Meus lábios entreabertos, os dedos apertando o lençol, meu peito subindo e descendo de maneira irregular. Fechei os olhos com força. Eu precisava dormir, precisava esquecer. Mas como se esquece um desejo que já foi despertado? Eu virei de um lado para o outro, mas o sono não vinha. Como poderia, sabendo o que estava acontecendo no quarto ao lado? O silêncio da casa só tornava tudo mais intenso. Minha respiração estava curta e minha mente uma bagunça. Meus dedos apertavam o lençol, como se isso fosse suficiente para me conter. Mas não era.
Cada ruído abafado do outro lado da parede parecia ecoar dentro de mim. Ele não fazia questão de esconder. Ou talvez quisesse que eu ouvisse. E eu ouvia, e me imaginava no lugar dos pensamentos que passavam pela cabeça dele. Minhas pernas se apertaram como quando as pessoas se seguram para ir ao banheiro, fazendo uma pressão, buscando algum alívio para o incêndio que já tomava conta do meu quarto. Eu podia simplesmente ignorar, me virar de costas e dormir, mas eu não queria ignorar. Levantei devagar, como se o chão fosse feito de vidro. Meu coração batia descontrolado. O que eu estava prestes a fazer? A porta parecia me chamar. Bastava abrir, dar alguns passos e, antes que eu pudesse decidir, um som mais forte veio do quarto ao lado. Um grunhido abafado, como as pessoas dão ao bater em alguma coisa. Minhas mãos foram até a maçaneta sem que eu percebesse. Um toque, um leve giro, e a porta se abriu silenciosamente. Daniel estava sentado na cama, de pernas abertas, a respiração acelerada. O abajur fraco iluminava seu tórax, brilhando com uma fina camada de suor. Quando me viu, seus olhos se arregalaram por um segundo, mas logo se estreitaram em um sorriso de surpresa. Eu deveria recuar, mas não recuei. Cunhada? A voz dele saiu rouca, carregada de algo perigoso. Meu coração parecia que ia explodir. Meus pés se moveram sozinhos, atravessando a pequena distância entre nós. Daniel não hesitou. Sua mão forte segurou a cadeira e puxou para perto. Com a força que ele puxou a cadeira, nós nos chocamos com intensidade. Eu estava quente, trêmula, à beira de um precipício do qual não havia volta. Meu corpo já tinha tomado a decisão antes mesmo da minha mente processar. Daniel segurou as bordas da porta com firmeza, os dedos pressionando o tecido fino que revestia a mesa. Meu coração batia tão forte que achei que ele poderia ouvir. "Tem certeza?" Ele perguntou, a voz baixa, rouca, carregada de um desejo contido por tempo demais. Eu não respondi. Só fechei os olhos e deixei que a resposta viesse em forma de ação. Foi como incendiar um pavio que já estava prestes a explodir. As mãos dele exploravam cada curva da mesa, apertando, puxando, marcando e embolando o forro que cobria a mesa, como se estivesse procurando algum objeto escondido. A respiração entrecortada se misturava ao silêncio da casa e ao crepitar das chamas. Ele me empurrou e eu caí no colchão que afundou com o peso das mesas sobre ele. Cada toque parecia acender algo novo dentro de mim, uma urgência que eu não sentia há anos. A sensação de ser desejada, de ser devorada com os olhos e as mãos, me fazia esquecer tudo. Esquecer que eu era casada. Tudo que importava era o agora. O calor que estava ali dentro poderia estar batendo uns 45 graus. Meu corpo estava queimando por inteiro. Minhas unhas cravaram na parte de trás da mesa, quando senti as pétalas de rosas encostarem no meu pescoço. O toque aveludado das pétalas me fez arrepiar por inteira. "Você é inacreditável", ele murmurou, os olhos escuros brilhando sob a luz fraca do abajur. Minhas mãos exploravam os tecidos embolados da cadeira, buscando encontrar a tábua que estava levantada para cima. Encontrei e sorri para ele. Retirei os tecidos que estavam na frente da tábua, atrapalhando o lagarto sair da toca que estava escondido. Retirei o lagarto gentilmente, me abaixei para brincar com ele. Ele era lindo, uma cabeça grande, escamas macias e o corpo quente de um jeito diferente do normal. O lagarto, quando me viu perto dele, ficou bem animado e ansioso querendo brincar. Fiz carinho nele com cuidado para se acalmar, alisava suas costas para frente e para trás, fazia movimentos circulares. Então, me levantei e subi no colchão. O lagarto veio correndo atrás de mim e começamos a brincar que pique-pega, ou talvez seja esconde-esconde. Ele corria e enfiava dentro da toca com facilidade e até gentileza como se já conhecesse a toca. Deslizava para dentro se escondendo lá no fundo do buraco. Ele gostava de fazer isso porque a toca era bem quentinha. Eu respirava devagar. As cordas vocais falhavam chamando o lagarto toda vez que ele saía da toca. Então, com toda aquela intensidade, adrenalina, senti uma tensão percorrer meu corpo inteiro, fazendo ele se contrair, e um choque elétrico tomar todas as minhas células. A toca do coelho ficou estreita, como se estivesse sendo mergulhada em água. A torneira ligou rápido e ajudou a encher mais a toca do coelho, transbordando a água para fora, como um buraco que está cheio de água da chuva. O lagarto, cansado de brincar, sai do esconderijo e se deitou ao meu lado. Meu único erro foi abrir os olhos e ver o reflexo no espelho do guarda-roupa. Europa.
Ele. A culpa me atingiu como um soco. Senti minha garganta secar, meu peito subir e descer em um frenesi que agora não era só desejo. Era medo, medo do que viria depois. Eu continuei encarando o reflexo no espelho, o peito subindo e descendo, o calor do quarto misturado ao frio que começava a subir pela minha espinha. O que eu tinha feito? Daniel percebeu minha hesitação. Ei, sua voz saiu mais suave agora, como se pudesse ler meus pensamentos. Eu fechei os olhos por um instante, tentando afastar a culpa. Mas quando os abri, ele ainda estava ali, olhando para mim, esperando. O desejo ainda queimava em seu rosto, mas junto dele havia outra coisa: compreensão. Eu podia seguir em frente. Podia continuar ignorando a consciência e me perder nele até o amanhecer. Mas não podia fingir que aquilo não tinha consequências. Eu engoli seco, sentindo meu corpo ainda trêmulo, dividido entre a razão e a tentação. Meu coração batia como um tambor. Respirei fundo e fiz o que eu sabia que precisava fazer. Me afastei. Daniel me olhou, mas seus olhos me acompanharam enquanto eu puxava minha camisola de volta ao lugar, enquanto me sentava na beira da cama, tentando colocar meus pensamentos em ordem. O silêncio entre nós foi pesado. Não havia necessidade de mais palavras. Ambos sabíamos que tínhamos ido longe demais, que tínhamos cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. Levantei-me, preparando para sair do quarto, mas antes que eu pudesse alcançar a porta, senti sua mão tocar meu pulso. Você sentiu o mesmo que eu? Fechei os olhos. Simulation. Mas não respondi. Só puxei meu braço com delicadeza e saí, fechando a porta atrás de mim. Quando voltei para meu quarto, me joguei na cama, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu traí meu marido. No dia seguinte, evitei contato. No café da manhã, trocamos apenas olhares rápidos e nervosos. Nenhum de nós falava sobre a noite anterior, mas a tensão ainda estava lá, pairando entre nós como um segredo proibido. Poucos dias depois, Daniel recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade e se mudou. Eu não sabia se ele aceitou por necessidade ou para evitar que algo mais acontecesse entre nós. Mas quando ele foi embora, algo ficou. A lembrança, a certeza de que, em outra vida, em outra realidade. E esse foi o meu relato de infidelidade. Gostaram? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like.